Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadu. As parábolas de Jesus. As verdades e princípios divinos para uma vida abundante. A parábola de Jesus é uma lição para a vida. Logo, em Marcos capítulo 4 e versículo 34, é bem claro: e sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular. As parábolas são uma forma instrutiva para se ensinar grandes lições, e delas podemos extrair as inspirações e os ensinamentos divinos para a vida cristã. Devemos prestar bastante atenção, porque Jesus Cristo, em Marcos capítulo 4 e versículo 33, Jesus, ele ensinava de forma clara. Jesus explicava detalhes da história que ele estava contando, comparadamente. Em Marcos capítulo 4, versículo 34, o Senhor Jesus, o Mestre Jesus, ele ensinava por parábolas. E os seus discípulos perguntavam por que ele ensinava por parábola. Só que, em seguida, ele explicava a história que ele havia dito em parábola. A parábola, ela faz parte do reino, porque o reino de Deus, ele tem a sua linguagem. E aqui em Mateus capítulo 13 e versículo 10, 11 e 12, nós lemos que, e acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Jesus estava mostrando que o reino, ele tem a sua própria linguagem, a sua própria forma de fazer o seu ensinamento. O reino de Deus tem as suas próprias leis espirituais. Em Mateus capítulo 13 e versículo 13, 14 e 15, lemos que para uns é fácil, para outros é difícil a parábola. Então, fica bem claro que Jesus estava pondo os discípulos em um teste para que eles pudessem demonstrar qual era o seu propósito, qual era a sua decisão, se era de servir a Deus mesmo ou era de fazer graça com a cara de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 15, versículo 15 e 16, é bem claro quando mostra que os discípulos não entendiam a parábola, mas Jesus, ele explica a parábola aos seus discípulos. Jesus, ele falava por parábola para chamar a atenção do povo e para ilustrar a sua história e para comparar a sua história. A sua mensagem, ele estava construindo para que pudesse realizar a semeadura no reino de Deus. Em Marcos capítulo 4, versículo 1 e 2, podemos entender que Jesus,
ele estava ensinando a multidão. Uma multidão de pessoas estava sempre a ouvir nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nesta oportunidade, estaremos nos dedicando especialmente acerca das parábolas de Jesus Cristo, por ser uma das principais formas de ensino utilizada pelo Mestre. As parábolas merecem dedicada atenção e profundo interesse de nossa parte. O próprio Jesus quer que as entendamos, pois isso produzirá mudanças necessárias e resultará em transformação de vida. Muitas pessoas que receberem a palavra, entenderem a mensagem, mesmo ditas por um exemplo de parábola, mas eles chegarão ao conhecimento da glória de Deus. Quando estudamos as parábolas de Jesus Cristo, com os corações abertos, dispostos a aprender como discípulos verdadeiros, em busca de sabedoria e de entendimento das verdades espirituais profundas, nos deparamos com as mais sábias lições que nos deixou para sermos bem-sucedidos em nossa vida aqui neste mundo. É glorioso quando o homem consegue entender a linguagem de Jesus, a mensagem de Jesus. Portanto, estudar a parábola, este conteúdo, como disse Jesus aos seus discípulos, que logo no princípio, que foram os primeiros discípulos, é privilégio. Bem-aventurados são os olhos que veem, e os ouvidos e os que ouvem, e os que veem, pois a vós é dado o conhecimento. Assim, as parábolas do Senhor Jesus Cristo possuem preciosas promessas de bênçãos para todos quantos acolhem ou recebem a sua mensagem e se dispõem a compreender as verdades que elas ensinam, as verdades que a parábola conduz. A parábola é um veículo da mensagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A parábola, por exemplo, ela tem o seu próprio conceito. No seu próprio conceito, a parábola, por exemplo, etimologicamente, a palavra tem o seu conceito. No hebraico, quer dizer machal, dependendo do contexto, refere-se a um dito profético, ou a um provérbio, ou a uma analogia, ou a um enigma, ou a um discurso, ou a um poema, ou a um conto, ou a um símile. Esta é a etimologia da palavra no hebraico, machal, quer dizer tudo isso. E no grego, também tem a sua etimologia no grego, que quer dizer parabole. E quer dizer pôr de lado, fazer uma comparação, no sentido de comparar, ilustrando, fazendo a ilustração de alguma verdade ou ensino que queremos ministrar. Nesse sentido, por exemplo, torna-se um instrumento didático. A parábola, ela se torna um instrumento didático. Ela é usada várias vezes no Novo Testamento para que possamos, por exemplo, o próprio Jesus, em síntese, a parábola significa literalmente comparação e, como tal, comumente utilizada para indicar
uma breve história, um exemplo esclarecedor para ilustrar uma verdade fundamental. Existe ainda, sobre a parábola, a distinção entre a parábola e as figuras de linguagens, e outras figuras de linguagens que existem, porque também a parábola é uma figura de linguagem, mas existe nos idiomas outras figuras de linguagem. Por exemplo, a Bíblia emprega várias figuras de linguagem que são necessárias para ilustrar verdades divinas e profundas. Uma delas são a símile. O símile, o provérbio, a metáfora, a alegoria, a fábula e o tipo. E é importante não confundi-las com a parábola. É oportuno destacar que a parábola também não é um mito. Não é um mito, tendo em vista que o mito, narra uma história como se fosse verdadeira, mas não adiciona nem a probabilidade e nem a verdade. Já a parábola é diferente. A parábola ilustra verdades por meio de símbolos. Por exemplo, o campo é o mundo, o inimigo é o diabo. A boa semente são os filhos do reino. E assim nós vamos tendo vários símbolos dentro da história contada como parábola. A parábola tem a sua aplicação, por exemplo, a aplicação de uma parábola ao se dirigir aos seus discípulos, no caso de Jesus, ao se dirigir aos seus discípulos e aos fariseus, seus adversários, Jesus adotou o método de ensino por parábolas, com a finalidade de convencer aqueles a condenar e condenar estes. Em Mateus capítulo 13, versículo 10, os discípulos perguntaram a Jesus o porquê de ele falar por parábolas. Jesus usava esse método em razão da diversidade de caráter, de nível espiritual e de percepção moral de seus ouvintes. Porque Jesus estava cercado de pessoas de todos os níveis. Então, ele adotou o estilo de pregação através de parábola para que pudesse avaliar o seu auditório. Em Marcos, capítulo 4, versículo 10, 11 e 12, ao ser inquirido sobre o uso de parábolas, Jesus respondeu que as usava nos seus ensinamentos por duas razões distintas, a saber, para ilustrar a verdade para aqueles que estavam dispostos a recebê-la e para obscurecer a verdade daqueles que a odiavam. Assim, para que a parábola seja explicada e aplicada, primeiramente é indispensável examinar sua relação com o que a precede e a segue e descobrir, com base nisso, antes de qualquer outra coisa, a sua ideia principal. É importante ter em mente as peculiaridades da parábola, enquanto figura de linguagem para entender sua mensagem. Por exemplo, temos a parábola na sua classe, na sua explicação, no seu esclarecimento etimológico, por exemplo, entre as formas literárias encontradas na Bíblia, a mais conhecida talvez seja a parábola. O fato é, especialmente, verdade em se tratando das parábolas de Jesus, tais como o bom samaritano, a do filho pródigo, das 10 virgens e do semeador.
Porém, definir exatamente o que é uma parábola no Antigo Testamento, ou machal, ou no Novo Testamento, parabole, é difícil. Em ambos os casos, os termos podem definir-se e referir a um provérbio, a uma sátira, a uma charada, um dito simbólico, um símile extensa e ou similitude, uma parábola histórica, um exemplo de parábola e até mesmo uma alegoria. Esses dois termos bíblicos possuem vasta extensão de significados, mas o sentido básico de cada um é a comparação entre duas coisas diferentes. Portanto, é preciso entender muito bem sobre a etimologia da palavra parábola, que no hebraico é machal e no grego é parabole. O contexto social e literário da parábola que Jesus estava ou sempre ministrava é fundamental compreender, porque a Galileia, por exemplo, no tempo de Jesus, era uma região onde Jesus mais ministrava suas parábolas. A Galileia compreendia todo o território do norte de Samaria até ao Monte Líbano, estendendo-se de leste a oeste, entre o Mar da Galileia e o Mar Mediterrâneo e Fenícia. Galileia situava-se nas grandes rotas comerciais que cruzavam o Oriente Próximo e muitos estrangeiros atravessavam a área. A conservação de peixes pela salgadura e sua exportação para todos os lugares do Império Romano era a principal indústria. Era uma região muito mais próspera que a Judéia e abrigava uma grande população. Importante para a região era o Mar da Galileia, um extenso lago de água doce, localizada ao norte da Palestina, também conhecido como Mar de Tiberíade ou Lago de Genezaré. Esse lago, por exemplo, que ficava a cerca de 96 quilômetros ao norte de Jerusalém, ajudava a determinar o tipo de vida que se levava em toda a região ao derredor. As ocupações dos habitantes incluíam a agricultura, a fruticultura, a pecuária, o tingimento de tecidos, o curtimento ou curtume, a pesca e até a fabricação de embarcação, principalmente. Na Galileia, por exemplo, Jesus reforçou o seu ensino com parábolas memoráveis, ilustrando o amor de Deus pelos pecadores, a necessidade de confiança na misericórdia de Deus, o amor que devemos ter uns para com os outros, a maneira como a palavra de Deus vem e o reino de Deus cresce, a responsabilidade de o discípulo desenvolver seus dons e o julgamento daqueles que rejeitam o Evangelho. Jerusalém, no tempo de Jesus, por exemplo, Jerusalém é uma das mais antigas cidades do mundo. É a mais sagrada cidade da Palestina. Tem existido como cidade e como capital, além de lugar sagrado, há mais de 3.000 anos. À época de Jesus, Jerusalém contava com uma superpopulação, sendo que a maioria das pessoas estavam desesperada em
decorrência da opressão do Império Romano, da miséria, da opressão aos pequenos produtores que estavam praticando os seus investimentos e estavam totalmente falidos, tendo de pagar elevados impostos ao Império Romano. Nessa época, por exemplo, grande parte da população dependia de esmolas do templo, enquanto o povo comum estava vivendo em situação de extrema pobreza, padecendo por terríveis privações. Os grandes produtores, os grandes comerciantes e as famílias mais abastadas estavam satisfeitas com o sistema vigente, controlado pelo Império Romano ou pelo governo de Roma. Diante desse contexto, o povo judeu aguardava com ansiedade o Messias que viria em glória, conforme foi profetizado por Zacarias, em Zacarias capítulo 2, 14 e versículo 4. Estava profetizado a vinda do Messias, no entanto, a terra estava passando por tal situação precária. O contexto literário, os evangelhos. Os evangelhos é um contexto literário para que abriga a parábola. Por exemplo, os 4 primeiros livros do cânon do Novo Testamento, chamados de evangelhos, são os registros escritos das primeiras pregações das boas novas a respeito de Cristo. Eles constituem um tipo distinto de literatura. Não são biografias completas, pois não tentam narrar todos os fatos da carreira de Jesus. Nem são apenas histórias, nem são sermões, embora incluam pregações e discursos. Também não são apenas relatos de notícias. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, são chamados, na verdade, de sinóticos, termo que vem do grego, sinópticos, que significa ver junto, ver da mesma perspectiva, visto de um ponto de vista comum, de maneira que os sinóticos apresentam a vida, os ensinamentos e a significação de Jesus do mesmo ponto de vista, em contraste com o Evangelho de João, o qual se limita quase inteiramente ao que Jesus disse e fez na área de Jerusalém. Portanto, o contexto tem em parábola que as parábolas foram proferidas e é de suma importância para se compreendê-las. Temos ainda a explicação sociológica, o ponto de vista sociológico da área aonde do contexto onde as parábolas foram produzidas. A Galileia era uma região muito mais próspera que a Judéia e abrigava uma grande população. Os galileus eram menosprezados pelos líderes religiosos de Jerusalém. Muitos não eram de descendência judaica, pois seus antepassados foram violentamente convertidos por Alexandre Janeu. Os galileus estavam mais estreitamente em contato com a realidade diária do Império Romano, visto que a Galileia situava-se nas grandes rotas comerciais que cruzavam o Oriente Próximo e muitos estrangeiros atravessavam a região. As parábolas
são fundamentais. Agora, como é que uma pessoa vai ler uma parábola? Primeiro, ele tem que ir entendendo a narrativa como a síntese das experiências cotidianas. Uma das questões mais importantes ao ler uma parábola é procurar entender os elementos culturais operados em cada uma delas, pois apesar de elas serem uma síntese das experiências humanas, são histórias contadas a partir de outra cultura e tempo. Torna-se impossível entender as parábolas sem vinculá-las ao seu contexto social, pois elas se referem às experiências de pessoas que viveram na época de Jesus. Para tanto, torna-se necessário identificar a conexão com as estruturas daquela sociedade. Quase um terço dos ensinamentos de Jesus foi realizado através de parábolas. Ele contou parábolas sobre a natureza, sobre o trabalho e sobre o salário e até sobre casamento e festas. Jesus não falava de forma genérica acerca da busca de Deus pelo perdido, mas sempre através de histórias, de experiências cotidianas, tais como a história sobre uma mulher que perdera uma de suas 10 moedas de prata e que não descansou até encontrá-la. Para você ler e entender a parábola, é preciso procurar as declarações explícitas e implícitas do agir de Deus no contexto literário, tendo a parábola o objetivo de transmitir uma mensagem e, no caso específico, tal comunicação procede de Deus, é imperioso que o leitor procure as declarações explícitas e implícitas do agir de Deus em tal contexto literário. Somente após esse exercício é possível pensar na aplicação da parábola. E como identificar a aplicação prática da parábola, por exemplo? Uma vez que a maneira predileta de Jesus ensinar era através de parábolas, tais textos contêm lições profundas e de aplicação prática no campo da ética e da vida espiritual das pessoas. Por meio de suas parábolas, Jesus levou aos seus ouvintes a mensagem de salvação, conclamando-os a se arrependerem e a crerem. Aos crentes, desafiava-os a colocarem a fé em prática, exortando seus seguidores à vigilância. Quando seus discípulos tinham dificuldade para entender as parábolas, Jesus as interpretava, explicava detalhe por detalhe para todos eles. Assim, uma boa maneira de identificar a aplicação prática de uma parábola é fazer as seguintes perguntas: para quem a parábola foi contada? Por que a parábola foi contada? Qual é a moral da parábola? Existem algum ponto culminante na parábola? Alguma interpretação é dada na passagem para a parábola? Logo, a forma correta de se ler uma parábola é fundamental para podermos extrair sua mensagem principal. Temos ainda uma nota hermenêutica sobre a parábola, a saber que a parábola no grego, parabole, significa colocar ao lado de,
e leva a ideia de colocar uma coisa ao lado da outra, com o objetivo de comparar. A parábola envolve uma contradição aparente apresentada em forma de narração, relatando fatos naturais ou acontecimentos possíveis, sempre com o objetivo de declarar ou ilustrar uma ou várias verdades importantes. Não há como perceber nem entrar no reino de Deus sem ter nascido de novo, conforme João capítulo 3, versículo 3 a 8. Por isso, a salvação da alma é parte integrante das parábolas. Você já nasceu? Já se arrependeu dos seus pecados e confiou em Jesus Cristo, em seu sacrifício pelos seus pecados? Você conhece o reino, ou o rei desse reino? Seu coração já se prostrou ou se prostra diante deste rei Jesus? Ou vive em rebeldia contra ele ainda? Os verdadeiros súditos reconhecem a soberania do rei e submetem-se a ela, a soberania do rei. Portanto, a parábola é importante porque ela traz uma lição para a vida.